Shalom, meus irmãos, na paz. Como o nosso canal objetivo é falar sobre, sempre falar, e estamos abordando esse tema aqui desde o início do canal, é voltado para a escatologia, na realidade, mas não para teorias e nem para, como se diz, defendendo um ponto de vista teológico. Não é esse o objetivo do canal, nunca foi. Então, qual é o nosso objetivo? Nos preparar pelo que tem para vir pela frente. Então, sempre foi isso. Então, nós abordamos sempre temas relativos a isso aqui no canal. Meu corte de cabelo está diferenciado. Resolvi mudar meu corte completamente. Então, esse objetivo do vídeo de hoje é falar sobre tudo que está acontecendo já. Amanhã é dia 31 de janeiro. E esse mês de janeiro, eu vejo várias reportagens. Foi um mês muito intenso. Muito intenso. Foram muitos acontecimentos desde o 1º de janeiro para cá, desde a virada do ano, né? Como a questão da suposta guerra, né? Rumores de guerra, guerras e rumores de guerra entre, né, supostamente Estados Unidos e Irã, talvez aí, né, o pessoal falando sobre uma terceira guerra mundial. Teve também terremoto em vários lugares, inclusive essa semana agora passada, terremoto na Turquia, na Jamaica, né? Teve também as questões de inundações em muitos lugares, muita inundação, tá? Por que a questão da inundação? A inundação é muito importante, tá falando sobre isso aqui, porque faz parte do princípio das dores, está incluso na questão dos terremotos, tá? Inclusive tá chovendo aqui, vocês podem reparar aqui pelo vidro do meu carro, tá chovendo aqui, está com uma chuva intensa, não é normal, desde outubro do ano passado, né? Dá uma tréguazinha de uma semana de sol, 10 dias no máximo, e o resto do mês chuva, chuva, chuva. Essa chuva mesmo aqui já está persistindo aí desde o começo da semana, não para de chover aqui em Portugal, tá? Estamos aqui em Portugal. Teve vários deslizamentos de terra aqui em Portugal, o pessoal não noticia muito isso aqui, às vezes, né, aqui em Portugal o pessoal não fica sabendo muito das coisas que aqui acontecem, mas aqui é a porta para a Europa. Então, muitas coisas acontecendo, inclusive aí as inundações no Brasil que aconteceram aí essa semana, né? E aqui na Espanha foi inundações também brutais, mas aí em Minas Gerais em especial, tem muitos irmãos aí em Minas e na minha cidade, né, de origem, em Goiânia, muitas inundações lá na minha cidade também, mas as de Minas Gerais foram mesmo intensas, e de outros lugares do Brasil também, porque eu tô falando aí de Iconha, porque eu conheço a cidade de Iconha, onde teve essa inundação que chegou ao telhado das casas, e também ali na capital mineira de Belo Horizonte, eu vi as cenas lá. E é sim um tempo de juízo. No livro de Daniel, quando é abordada ali a questão do fim dos tempos, quando o anjo traz a resposta de Daniel, ele fala aqui sobre os braços, com o braço de uma inundação virá o assolador. Eu sei, eu me recordo, eu vou colocar aqui na sequência aqui, vou colocar alguns vídeos aqui na sequência de algumas profecias, de alguns líderes, alguns profetas aí até no Brasil, falando sobre, né, um grande julgamento, um grande juízo que viria sobre o Brasil, começando com o abalo da corrupção brasileira, uma profecia de 2014, de uma profeta, não me recordo o nome dela aqui agora, mas vou deixar aqui o link do vídeo na descrição, e ela fala sobre isso, né, que o Brasil seria abalado, né, no Brasil, mas não só o Brasil, como o mundo seria abalado. Então começou esse movimento anticorrupção no Brasil, que varreu a nação brasileira, e muitos profetas também se levantando, falando sobre essa grande inundação que viria. Na realidade, sim, sobre os braços de uma inundação, com o braço de uma inundação viria o assolador. Ah, pastor, mas isso é bíblico? Começar com a questão de inundações? Claro que é bíblico, meu querido. E isso está em Lucas, e está em Mateus 24, e Jesus fala sobre isso, na profecia escatológica de Jesus em Mateus 24, mas muita gente passa apercebida e não percebe. O que Jesus falou? Como foi nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu cansei de repetir essa palavra, mas tem gente que ainda não entendeu. Como foi nos tempos de Noé? Ah, pastor, mas Deus prometeu não destruir a terra como foi no dilúvio. Sim, Deus tem uma aliança, que não destruiria a terra com o dilúvio, mas ia haver um juízo sobre a terra novamente, e com o braço de uma inundação começaria a destruição, com braços de inundação, chuvas torrenciais, inundações e terremotos, e o Senhor chama isso de princípio das dores. É óbvio que isso não está lá, mas ele fala como foi nos tempos de Noé.
assim seria a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele não destruiria a terra mais como foi, porque toda a terra desapareceu, não havia mais terra. Então o dilúvio foi assim. Mas como foi nos tempos de Noé. Aí muitos teólogos podem falar, mas aí está se referindo, estavam casando, não deram importância à pregação de Noé, não deram importância para isso ou aquilo. Pode interpretar como você queira, mas lá em Daniel está escrito, com braços de uma inundação virá o assolador. Muitos profetas, né, vêm falando sobre isso, e nós desde o começo do canal temos abordado o vídeo falando sobre isso, que é inundação, ou seja, isso os cientistas estão esperando. Pela inversão do campo magnético da Terra, vai ter uma elevação significativa das águas dos mares, né? Muitas pessoas aí falam sobre o aquecimento global. Não existe aquecimento global, tá? Existe uma questão dos tempos, né, entre o Sol e a Lua, ou seja, uma questão eletromagnética, né, da inversão do campo magnético da Terra, que afeta diretamente, né, essa questão das águas primordiais que vão descer, como foi no tempo do dilúvio. Que veio águas de cima e águas de baixo. Então isso vai acontecer novamente, mas não vai ser a nível que vai afetar todas as cidades, não, né? Espera-se aí um aumento aí em torno de 100, 150 metros o nível do mar em alguns locais, em outros locais 50 metros, 40 metros, ou seja, algumas cidades, e boa parte delas, né, que está localizada à beira-mar, que as maiores capitais do mundo, entre as maiores cidades do mundo, né, como Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, e vai por aí fora. Várias cidades estão muito próximas ao mar, né? Várias capitais brasileiras, várias capitais mundiais, como Hong Kong, Beijing, na China, estão situadas, né, em regiões próximas ao mar. Então vai sim haver uma inundação, óbvio que vindo nessas questões de inundação em toda a Terra, isso já é esperado. Ok? Mas isso não é só o que vai acontecer, né? Vai haver muitas coisas. Então nós estamos vendo agora o princípio das dores. Isso já está bem claro, o ano 2020 freneticamente começando com isso. E finalizando agora falando sobre a questão do coronavírus. A que ponto que a maldade do homem nos leva, né? Então eu vou deixar, tem na aba comunidades, tá? Aqui no meu canal, na aba comunidades, você vai acessar lá tem os links, né, falando sobre essa questão aí. Eu pus na aba comunidades falando sobre essa questão do coronavírus, né? Coronavírus, o ano passado, em 2019, né, a empresa que detém a patente do coronavírus, a PureBride, o nome da empresa, ela recebeu uma doação de Bill Gates e de sua esposa Melinda Gates de 5,5 milhões de dólares. Assim que essa empresa recebe a doação, se não me engano foi em outubro do ano passado, assim que ela recebe a doação, 5 dias depois, ou seja, dia 15 de outubro, se não me engano, está na publicação lá. No dia 20 de outubro, a patente é liberada. No dia 20 do ano passado, a patente foi liberada para essa empresa, logo após um investimento, né, a anunciação do investimento. E agora, no começo de 2020, o que acontece? Explode uma pandemia na China, né, e tem imagens aí chocantes. Eu vou deixar aqui algumas imagens, né, sobre a questão da pandemia do coronavírus, que, como o Senhor Jesus falou, né, haveriam guerras, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, né, e a terra, os poderes do céu seriam abalados, a terra seria abalada, haveria pestes e fome em vários lugares. Tem imagens da Deep Web mostrando a questão dessa pandemia na China, né, que também está gerando uma grande fome. E eu vou estar, né, falando aqui no próximo vídeo aí sobre a questão também do Brexit. Aqui na Europa tem muitos chineses, então a China tem porta aberta na Europa. Os chineses aqui são muito respeitados aqui na União Europeia. Eu moro aqui e eu sei muito bem como é que funciona. Então muitos deles ganham visto. Por quê? A ideologia que rege a União Europeia, a ONU, é uma ideologia marxista-leninista. Então, quando se trata de chineses aqui, há muitos chineses aqui, mas muito mais que no Brasil, aqui na região da Europa. E já tem casos aqui do coronavírus aqui, que estão obviamente sendo abafados, mas já tem casos aqui registrados em alguns países aqui da União Europeia. E isso é uma questão. A questão também da crise econômica, né? Há uma crise sem precedentes que vai começar a abalar aqui a União Europeia. Obviamente isso vai afetar o Brasil e vai afetar outros lugares. Então 2020 é um ano de abalo completo, né? Há uma varredura, há uma
um juízo de Deus, né, sendo, né, começando a atuar com muito mais intensidade. Profetas têm se levantado falando sobre isso, e eu falo sobre isso aqui, tenho falado. Muitas pessoas às vezes ridicularizam o que a gente fala aqui, achando que isso aqui é brincadeira, e não é. Há um juízo de Deus começando já com muita intensidade para esse ano de 2020, ok? Esse ano de 2020 já começou com marcos muito fortes. E escute só, o Brexit, aqui eu recebi um e-mail, porque eu sou empresário aqui na Europa, então eu recebi um e-mail hoje, né, sobre a questão do Brexit, porque na realidade a minha empresa recebeu esse e-mail. E eu estava lendo um e-mail que recebeu da associação de empresas aqui que tratam da área de turismo aqui em Portugal. Inclusive lançaram a campanha, lançando aí uma questão de 50 milhões de euros para essas empresas que já estão sendo afetadas, inclusive a minha empresa aqui, por essa questão do Brexit. Tem muita gente achando que isso aí é brincadeira, não é. Isso está sendo, isso é programado e é uma crise financeira. Então as empresas estão recebendo aqui em Portugal, Portugal lançou em primeira mão aqui isso, né, um apoio financeiro para as empresas, para a crise sem precedentes que está começando aqui na Europa, tá? Então, essa questão do Brexit está sendo muito afetada. Foi assinado, foi regulamentado o Brexit agora, dia 22 de janeiro, e amanhã, dia 31, vai ser assinado pelo todo o parlamento, pelo primeiro-ministro da Inglaterra. Vai ter um prazo de validade até 31 de janeiro para a União Europeia, ou seja, o que significa essa questão do Brexit? A Inglaterra não vai estar mais sujeita às questões das leis aqui que regem a União Europeia. Então vai ser um desassociar disso. Isso vai abalar muito a questão da comunhão entre os países. E vai abalar financeiramente, obviamente, tanto a Inglaterra quanto a União Europeia. E isso é fato. E essa campanha que lançaram aqui para as empresas de Portugal significa, até o nome é engraçado, Portugal will never leave you, né? Isso para os ingleses, é uma campanha de Portugal para a Inglaterra. Significa o quê? Portugal nunca te deixará a Inglaterra. Uma campanha financeira para as empresas portuguesas. Então, se você analisar tudo isso, meu querido, nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo. Então, prepare-se para esse ano 2020, vai ser intenso, vai ser intenso. Santifique a sua vida, santifique a sua casa, santifique a sua família. Não fique igual cachorro, né? Como diz a expressão na minha terra lá. Fica igual cachorro correndo atrás do rabo, nunca vai pegar nada. Nunca vai, né, morder o próprio rabo. Ou seja, fica correndo atrás de coisas corruptíveis, coisas que vão passar, passageiras, né? Com muitas questões. Eu não tenho nada contra coach, até acho muito bom. Coach, ele motiva você, mas a questão é o seguinte, querido: há um evangelho de coach, muito sendo pregado o evangelho de coach, automotivação, precisamos se motivar, precisamos nos alegrar. Não sou contra isso, já volto a repetir, não sou contra isso, mas isso não pode ser uma doutrina dentro das igrejas, não pode, isso não pode virar doutrina, ou seja, só vive se for, né, um coach. Por favor, vamos acordar, né? Não gosto desse termo, Deus vai gerar um avivamento na terra. Não, o avivamento já foi feito lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Jesus já avivou, né, e chamou a sua carral, a sua igreja. O que nós precisamos hoje é cumprir Mateus 25, despertamento, não avivamento. Uma vez nós, vivificados pelo Espírito mediante o sacrifício de Jesus, não temos necessidade de outra vivificação. Uma vez vivificados, nós precisamos de despertamento. Muita gente dormindo, né? Muita gente num sono profundo, justamente por conta de questões envolvendo a secularidade, né? O globalismo, o mundo que se vive hoje. Esse é o objetivo do mundo, fazer muita gente dormir. Então é hora de despertar, meu querido. É hora de despertar. Então eu deixo aqui agora no final. Provavelmente eu devo colocar alguma coisa aí no início do vídeo, né, também falando sobre essa questão, né, uns vídeos aí do coronavírus. Por quê? A palavra de Deus diz, eu achei chocante uma imagem que eu vi aí sobre a questão do coronavírus. Mas o coronavírus, eu vi vários vídeos, né? O coronavírus, não sei o quê, não estão dando, algumas pessoas não estão dando importância para isso, tá? Outras estão dando muita importância para isso. O fato é que isso é bíblico, está profetizado, e que os sinais dos princípios das dores seriam as pestes participariam disso, fomes e crises financeiras, terremotos em vários lugares e princípios de inundações. Então isso está profetizado, está acontecendo, inclusive o vulcão que entrou em erupção agora já no começo de janeiro, tá? E você precisa estar desperto para essas coisas, meu querido.
Tá desperto, mas eu não me preocupo com isso. Deveria se preocupar, porque na hora que a corda aperta pro seu lado, a primeira pessoa que você lembra é do Criador, ok? Então se preocupe com isso antes. O sábio vigia. Por isso que o Senhor Jesus falou, vigiai, está alerta, acordado, despertado. Só manda vigiar para quem está acordado. Quem está dormindo não vigia, está dormindo. Então o Senhor fala, vigiai é o quê? Despertai, acordai, ficai acordado, desperto. Então precisa haver um despertamento na igreja, um despertamento. O que eu vejo, o princípio das dores, é a misericórdia de Deus operando na igreja. Por que eu falo a misericórdia de Deus? Porque é o despertamento que a igreja precisa. Despertamento, é isso que nós precisamos, despertamento. Vigiar, acordar. Entende o que eu estou dizendo? Muita gente está dormindo ainda. Então, o Senhor Jesus termina lá o texto falando algo muito interessante. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui, eu vou deixar aqui já no final. Aonde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Eu vou pôr aqui esse vídeo aqui no final. Você, por favor, assista, né, até o finalzinho do vídeo, porque lá na China, umas imagens da Deep Web, eu selecionei essas imagens aqui no canal, e lá na China, mostrando, né, os corvos ou os abutres indo de encontro, né, nessas cidades onde estão fechado, né, o local que está fechado, está em quarentena, né, como diz, para poder abafar esse caso, ok? Para poder abafar esse caso. E o final de tudo isso, se vocês já sabem, vacina. O homem perdeu completamente o controle sobre essa questão das pestes, né? Ficou brincando e chegou a hora agora do acerto de contas. Chegou a hora do acerto de contas. Ore pela sua casa, vigie, desperte, né? Busca o Senhor intensamente, né? Se você quiser assistir os demais vídeos desse canal lá atrás, veja aonde tiver os cadáveres. Aliás, aonde tiver os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Preste atenção, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então, não fique dormindo, meu querido. Desperte. Veja as imagens aí que eu vou colocar, falando sobre a questão das inundações. E logo na sequência aí você vê as imagens sobre a questão do coronavírus. Amém? Shalom, fique na paz. Que o Senhor nos guarde, nos livre e nos desperte como igreja a cada dia. Também os mares irão bramir e grandes serão as mudanças e tormentos na humanidade pecadora. Para os meus filhos amados e aqueles que estarão em suas casas naquele tempo, se você obedecer a minha palavra, a minha instrução, eu enviarei legiões de santos anjos para proteger você. Eu sou José Maurício, pastor da Igreja Batista Palavra Viva no Rio de Janeiro e diretor do Ministério Apostólico Palavra Viva no Brasil. Eu estou, através desse áudio, querendo falar com os meus irmãos de todas as igrejas e denominações. Nesses dias temos recebido vários áudios com revelações sobre a tomada do mar, sobre as capitais e litorais, principalmente os litorais. Quero afirmar que realmente esses áudios, a maioria deles, tem profunda e verdadeira mensagem profética. Há quase 2 anos, Deus tem nos usado para falar à nossa igreja aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, e alguns amigos em outras igrejas a qual nós pregamos e fazemos conferência, que os princípios ou os sinais das dores de parto a qual Jesus aludiu como parábola, lá em Mateus, está por acontecer. Haverá um distanciamento e um acostamento ao mesmo tempo das placas tectônicas. E vocês sabem que isso vai ocasionar os tsunamis ou maremotos, como alguns gostam de chamar. E o que acontecerá é que a maioria das cidades no litoral serão todas atingidas em grande escala. Haverá uma grande destruição, haverá muita morte. Haverá algo realmente estrondoso que vai abalar o Brasil e o restante do mundo. Essa revelação ela não é nova. Há décadas atrás, pessoas já diziam isso. Santos, Guarujá, Rio, as cidades do Rio de Janeiro, que estão no litoral, literalmente, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Sul, Santa Catarina, Florianópolis. Esses lugares vão sofrer de forma tremenda. E o Brasil vai sofrer. O meu recado não é sobre essa profecia. Eu sei que muita gente já está divulgando, está falando sobre seus sonhos, suas visões, o que Deus tem falado. E como eu falei para você, na minha concepção profética, sou um pastor, sou professor, sou formado, não brinco com isso. Não acho engraçado brincar com profecia. Não acho que seja uma coisa
de bom gosto brincar com profecia, falsas revelações, mas eu quero mandar um recado para o povo de Deus. Já que vocês estão ouvindo, têm visto o que Deus está fazendo, Deus tem... Aqui, ó, ontem, Xining, King Hai, corvos aparece no céu com uma cena de filme de desastre. São aí, senhores, os corvos. O que é esses corvos? O corvo, na verdade, senhores, eles sentem um cheiro, o odor da morte. Eles sabem quando as pessoas vão morrerem. Então eles já chegam antes, eles antecipam, porque o corvo ele tem esse biotipo deles aí. Então eles sentem o cheiro da morte antes que as pessoas morram. Então eles já vão direto ali aonde que eles podem se alimentar. Isso aí é informação que chega de lá, de cidadão que mora lá. Por exemplo, a aldeia lá de Rumbei, o corvo varreu a terra, né? Porque eles estão registrando aí a chegada dos corvos que estão aí, por quê? Para se alimentar, né? Muitos corvos chegando para se alimentar. Informação direto lá da China mesmo. Olha aqui, ó. Em Rumbei, o corvo estava prestes a se mudar. Os carnívoros têm um olfato muito sensível. Podem sentir o odor fraco do cadáver a uma longa distância e correr para voar. O paciente que está morrendo emitirá um cheiro apodrecido que os humanos não podem cheirar antes da morte. Não pode sentir esse cheiro. Então, os corvos sentem e eles chegam antes para se alimentar dos cadáveres. Aí você acredita que só tem 100 mortos? 80 mortos? Igual o governo